Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Bendita Matemática, professor Carlos Bino. E nesse vídeo nós veremos o seno, cosseno e a tangente de arcos duplos, né? Lembrando que esse vídeo aqui ele é dedicado aos estudantes da minha instituição que estão acompanhando as aulas de maneira remota durante esse período de pandemia e outros estudantes que estiverem assistindo esse vídeo com a intenção de dar um melhor suporte, né, nas suas aulas remotas ou talvez, quem sabe, né, na presencial também, né, de aula de maneira presencial. Peço, né, que deem um like, compartilhe e se inscreva no canal, né, para receber notificações dos novos vídeos que forem postados. E também eu peço que coloquem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, ou até assim críticas, né, se o vídeo tá difícil de entender, se for esclarecedor, né, qualquer elogio, qualquer reclamação, coloquem aí, que isso vai ajudar, né, na produção de novos vídeos, tá? Então, vamos começar aí os estudos. Então, considerando o x arco da circunferência trigonométrica, então nós temos aqui as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente de 2x, tá? Por isso que nós chamamos de arco duplo, porque é x vezes 2, né? Então, a obtenção dessas fórmulas aqui ela não é complicada não, né? Sabemos que 2x, né? O que é o 2x? 2x, ele é igual... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Então, 2x ele é igual a x mais x, né? Em vídeos anteriores nós vimos o seno da soma de dois arcos, o cosseno da soma de dois arcos e a tangente da soma de dois arcos. Então, o que é que a gente faz para obter essas fórmulas? É só considerar que os dois arcos são iguais, tá? Então, o seno de 2x a gente obtém calculando o seno de x mais x, tá? E lembrando, né? Como é que é a fórmula do seno de x mais x, né? É o seno do primeiro arco, que é x, vezes o cosseno do segundo arco, que também é x, mais o seno de x, que é o segundo arco, vezes o cosseno de x, que é o primeiro arco. Né? Então, nós temos o seno de x vezes o cosseno de x, mais o seno de x vezes o cosseno de x, né? Como esses dois termos são iguais, então podemos escrever dessa forma aqui, tá? Então, ele é bem simples. A mesma coisa o cosseno, né? Então, vamos escrever aqui, ó, o cosseno de x mais x, né? Que é igual ao cosseno de 2x. Lembrando, como é que vai ser a fórmula do cosseno da soma de dois arcos, né? É o cosseno do primeiro arco, que nesse caso aqui é x, vezes o cosseno do segundo arco, que também é x, menos o seno do primeiro arco, que é x, vezes o cosseno do segundo arco. Opa, cosseno não, o seno do segundo arco, vezes o seno do segundo arco, que também é x, né? Então, cosseno de x vezes o cosseno de x é o quadrado do cosseno de x, menos o seno de x vezes o seno de x é o quadrado do seno de x, tá bom? E a tangente de 2x, que podemos escrever como sendo a tangente de x mais x, né? Aí, como é que é vocês se lembram como é que é a fórmula da tangente da soma de dois arcos, né? Que vai ser a tangente do primeiro arco mais a tangente do segundo arco sobre 1 menos a tangente do primeiro arco aqui, que é x, vezes a tangente do segundo arco, que também é x, né? Então, a tangente de x mais a tangente de x dá 2 tangente de x, sobre 1 menos a tangente de x vezes a tangente de x ao quadrado da tangente de x, tá bom? Então, já viram aqui como é que a gente encontra essas fórmulas, então vamos fazer aí alguns exemplos, né? Bem simplesinho. Então, calcular o seno de 2x, o cosseno de 2x e a tangente de 2x, sabendo que x é igual a π sobre 4, né? Bom, isso daqui, né, o 2x aí nesse caso vai ser 2 vezes π sobre 4, que é π sobre 2, que é equivalente a um ângulo de 90 graus. E nós já conhecemos, né, o seno, cosseno e a tangente de 90 graus. Vamos botar aqui, né, desenhando aqui a nossa circunferência trigonométrica. Né, o arco de π sobre 2 é esse daqui, π sobre 2, e nós sabemos que o seno dele vai ser o quê? Vai ser 1, né? O seno
de π sobre 2 já sabemos que é 1. Já sabemos que o cosseno de π sobre 2 é 0. E que a tangente de π sobre 2 não existe, né? A tangente de π sobre 2 não existe, né? Não existe. Bom, vamos aplicar então na fórmula, né, do arco duplo e vamos ver se esses valores se repetem, né? Então, nós temos que o seno de 2x, né? Ou podemos escrever, né, π sobre 4. O seno de 2x, vamos botar assim, que é o seno de 2 vezes π sobre 4. Ele vai ser o quê? Ele vai ser 2 vezes o seno de π sobre 4 vezes o cosseno de π sobre 4. Então, o seno de π sobre 4, que é igual ao cosseno de π sobre 4, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Então, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o seno de π sobre 4, vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o cosseno de π sobre 4. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que dá a raiz quadrada de 4, que é igual a 2, né? Sobre 2 vezes 2, que dá 4, né? Então, já escrevendo 4 aqui. É 2. Então, aqui eu posso aplicar o corte, né? E vai dar 1. Exatamente ali o que nós já sabíamos, né? O seno de π sobre 2 dá 1. E o cosseno? Cosseno de 2x, né? Que é igual o cosseno de 2 vezes π sobre 4. Que é o quê? É o quadrado do cosseno de π sobre 4 menos o quadrado do seno de π sobre 4. Então, vai ficar o quadrado da raiz quadrada de 2 sobre 2 menos o quadrado da raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Como esses dois termos são iguais, né? Então, isso aqui a gente já sabe que vai dar 0. E a tangente... Então, temos que a tangente de 2x, que é igual a tangente de 2 vezes π sobre 4, ele vai ser igual ao quê? 2 vezes a tangente de π sobre 4 sobre 1 menos o quadrado da tangente de π sobre 4, né? Então, a tangente de π sobre 4 é 1. Então, fica 2 vezes 1 sobre 1 menos o quadrado de 1, que é 1, né? Então, no final vai ficar 2 sobre 0. E 2 sobre 0 não existe, né? Dentro dos conjuntos reais. Então, nós encontramos, né? Aplicando a fórmula, né? Do seno do cosseno da tangente de arco duplo, verificamos aí o seno de π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 e a tangente de π sobre 2, tá? Então, vamos para o exemplo 2. Sabendo que o seno de x é igual a 3/5 e que x está entre π sobre 2 e π, ou seja, x ele é um arco do segundo quadrante, tá? Então, vamos calcular o seno de 2x. Então, o seno de 2x, vamos escrever aqui, deixa eu botar aqui de azul. Então, o seno de 2x, ele é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Bom, então eu preciso saber quem é o cosseno, né? Como ele deu o seno, nós podemos utilizar a relação fundamental da trigonometria para achar o cosseno, né? Eu sei que o quadrado do seno de x mais o quadrado, ou melhor, como eu quero o quadrado, né? Eu posso escrever, né, que o quadrado do cosseno de x ele é igual a 1 menos o quadrado do seno de x, né? Como o seno de x é 3/5, então vai ficar 1 menos
o quadrado de 3/5, que fica 1 menos o quadrado de 3/5 é 9/25, né? E aqui eu faço, né? 25 vezes 1 menos 9, que dá 16/25. Então, assim, temos que o cosseno de x, ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16/25, que vai ficar mais ou menos 4/5. Bom, então o cosseno de x é mais ou menos 4/5. Aí vem o detalhe, tá? Como x ele é um arco do segundo quadrante, então se a gente desenhar aqui a circunferência trigonométrica, nos arcos que são do segundo quadrante, nós temos que o cosseno é negativo, tá bom? Então, isso quer dizer que o cosseno de x, ele é menor que zero, tá bom? Então, isso quer dizer que o cosseno de x tem que ser um número negativo. Então, em vez de ser mais ou menos 4/5, o cosseno de x vai ser menos 4/5, tá? Então, logo, o cosseno de x é igual a menos 4/5. Então, esse é o cosseno que nós vamos utilizar, tá certo? Então, aplicando na fórmula do seno de x, do seno de 2x, então, o seno de 2x, nós temos, né? Vai ser 2 vezes o seno de x, que é 3/5, vezes o cosseno de x, que vai ser menos 4/5. Então, dessa forma, nós temos que o seno de 2x vai ser, né? 2 vezes 3, que dá 6, e 6 vezes 4, que dá 24. E embaixo, 5 vezes 5, que dá 25, tá bom? Então, o seno de 2x vai ser menos 24/25, tá bom? Exemplo 3. Sabendo que o cosseno de x é 1/3, calcule o cosseno de 2x. O cosseno de 2x, lembrando a fórmula aqui, ele é o quadrado do cosseno de x menos o quadrado do seno de x, tá? Bom, o seno de x, independente dele ser positivo ou negativo, quando elevar ao quadrado ele fica positivo. Então, por isso na questão não foi nem informado se x pertence a algum quadrante, né? O quadrante que esse x aí pode pertencer, né? Se ele é do primeiro ou se ele é do quarto quadrante. Ele não foi informado por conta disso, tá bom? Mas aí, para a gente não ter que calcular o seno de x, vamos lembrar que o quadrado do seno de x, pela relação fundamental da trigonometria, ele é igual a 1 menos o quadrado do cosseno de x, né? Então, isso a gente pode substituir nessa fórmula. Então, vai ficar o cosseno de 2x, que é igual ao quadrado do cosseno de x, menos 1, né? Menos o quadrado do cosseno de x. Bom, reduzindo aqui os semelhantes, vocês vão ver que o cosseno de 2x, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes o quadrado do cosseno de x menos 1. Tá? Então, isso aqui é outra fórmula para o cosseno de 2x que vocês podem utilizar, aonde você só precisa utilizar o cosseno de x. Tá? Não precisa saber quem é o seno de x. Se vocês também quiserem uma fórmula que só tenha o seno de x, tá? É só você substituir o quadrado do cosseno de x por 1 menos o quadrado do seno de x. E aí, vocês fazendo isso, vocês vão encontrar 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Tá? Então, se vocês tiverem só o seno, só o cosseno, para encontrar o cosseno de 2x, vocês podem utilizar essa fórmula aqui também,
tá bom? Então, como aqui a gente só tem o cosseno de x, então vamos utilizar essa fórmula aqui que eu destaquei. Então, o cosseno de 2x, ele vai ser 2 vezes o quadrado do cosseno de x, então vai ficar o quadrado de 1/3, menos 1. O quadrado de 1/3 é 1/9, né? Então fica 2 vezes 1/9 menos 1, que é igual a 2/9 menos 1. E aí agora eu faço, né? 2 menos 9 vezes 1, né? Sobre 9. Então fica 2 menos 9 sobre 9. Então assim a gente chega que o cosseno de 2x ele é igual a menos 7/9. Tá aí a solução do exemplo 3. Tá? Vamos para mais um. Sendo a tangente de x igual a 5, calcule a tangente de 2x. Então, lembrando que a tangente de 2x ele é igual a 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos o quadrado da tangente de x, né? Então, substituindo aqui na fórmula, eu tenho 2 vezes 5 sobre 1 menos o quadrado de 5. Então, vai ficar 10 sobre 1 menos 25, que é igual a 10 sobre menos 24, né? Então, simplificando aqui, eu tenho menos 5/12. Então, esse é a tangente de 2x. Bom? Então, pessoal, estamos finalizando aqui o vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, mais uma vez eu peço que escrevam aí nos comentários. Aos meus alunos eu peço que escrevam lá no ambiente virtual de aprendizado. E também as críticas, né? Mais uma vez só alertando, se vocês acharam que esse vídeo foi esclarecedor, se poderia ser melhor, tá bom? Ficou cansativo, então vocês comentem aí que isso vai ajudar bastante na produção dos próximos vídeos, tá bom? Então, pessoal, um abraço e até a próxima.